Olá, estamos em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 6. Nesse trimestre, estamos estudando a temática do discipulado e esse tema, ele surgiu lá na primeira lição, quando foi analisada a terceira carta de João. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Estaremos hoje estudando a lição de número 6, que traz como título: O verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Texto áureo: E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5,4. Verdade aplicada: para ser um bom discípulo de Cristo, precisa, mais que qualquer atributo, ser escolhido e abençoado por Deus. Os textos de referência nós encontramos em 1 Samuel, no capítulo 16, versículos 5 e 6. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Motivo de oração: ore para que o discipulador respeite e entenda seu chamado como uma escolha de Deus. Ponto de partida: Deus nos chamou para obedecer. Lembrando o que já vimos em outras aulas sobre a diferença de obediência, subserviência e principalmente a questão de você, ao invés de ser obediente, você, na verdade, está sendo subserviente. Introdução: engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência, força, etc. Isso tudo é importante, mas não é só. Samuel se enganou. Mas Deus ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com sua bênção sobre o escolhido. Tópico 1. A escolha de Deus. Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão: ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha. O primeiro rei, Saul, foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha as outras nações como referência, o que desagradou a Deus. Já tivemos a oportunidade de falar isso em outras ocasiões. Deus não proibiu de maneira absoluta a monarquia em Israel. O que ele não queria é um rei como as outras nações. Os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sob reinado humano. Mas não era o plano de Deus para aquele momento. Ou, se nós lemos a continuidade, Saul foi escolhido por Deus. A grande queixa de Deus é o fato deles desejarem um rei como os outros povos, ou seja, a maneira como eles queriam a monarquia, e não a monarquia em si. O sistema teocêntrico ou teocrático, onde Deus é quem governa, estava sendo rejeitado. 1.1. Não é segundo a aparência. O primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía a todo o povo, o que deve ter causado admiração ao povo quando apresentado. Isso pode ter se tornado uma referência para Samuel, ao acreditar que Eliabe seria o próximo rei. O nome Shaul, no hebraico, significa desejado ou pedido.
Engane-se quem pensa que Saul significa escolhido. Saul ele foi pedido, desejado pelo povo, mas ele foi escolhido por Deus e não pelo povo. Infelizmente, após ser ungido, as atitudes de Saul não foram condizentes com o que se espera de um governante do povo que tem aliança com Deus. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre reis que descenderiam dele. Assim, parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de se estabelecer a monarquia em Israel. 1.2. Está alinhada ao seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Esse não era o caso de Saul, pois um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus. Saul não era segundo o coração de Deus e, posteriormente, nem os filhos de Jessé que se apresentaram a Samuel. Vamos fazer aqui um adendo. Saul começou bem a sua carreira. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi escolhido por Deus, ele tinha tudo para agradar o coração de Deus. Inclusive, Samuel diz isso para Saul: hoje Deus teria estabelecido o teu reino para sempre. Mas ele fez mau uso do livre-arbítrio. Mas havia alguém que não fora lembrado por ninguém, mas que estava na mente e nos planos de Deus e que tinha a ver com ele. Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção nem de Samuel, mas tinha o coração segundo o coração de Deus. 1.3. Cabe apenas a Deus. Eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode, inclusive, acontecer na infância. É Ele quem escolhe os que farão parte de seus propósitos. Deixa eu fazer um adendo aqui. Muitos confundem essa questão da escolha com a salvação. Não existe escolha para a salvação. O que existe é uma escolha para determinados propósitos de Deus. O caminho de Samuel e Davi se cruza quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir um novo rei. O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso frutificou. Fazendo então um balanço aqui do tópico primeiro, eu ensinei que nenhum ministério bem-sucedido está relacionado a critérios pessoais. Ele passa obrigatoriamente pela escolha de Deus. Por isso, todo discípulo necessita estar alinhado ao coração do Senhor. Tópico 2. O princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxadamente é maldito. Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. E para ser abençoado, é preciso fazer o que ele manda integralmente, não parcialmente, como traz o contexto da passagem citada. Diótrefes, fazendo aqui alusão à terceira carta de João, que é a carta, o escrito bíblico que deu origem a todo o tema desse trimestre. Diótrefes mostrou-se negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. Honrar a Deus. O termo honra em grego é timé e diz respeito a um preço pago como em honorário que vem dessa mesma raiz. É ainda reverência a alguém pela posição. No caso de Deus, é glória a Ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar ao Senhor pelo que Ele é e faz. Em Romanos 13:7, Paulo ordena: honra a quem honra. Esse princípio vem de Deus. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem essa credencial porque Deus o escolheu. Estamos aí recentemente comemorando a Reforma Protestante e Lutero ele batia muito nessa tecla que a autoridade, por exemplo, dos pastores se baseava não no cargo em si, mas pelo fato dele estar calcado na palavra, porque a autoridade ela vem da palavra de Deus. 2.2. Honrar a Igreja de Cristo. Ser um discípulo, estar exercendo a liderança, é ser escolhido para tal ministério. E isso não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil, mas receber o óleo da unção sobre a cabeça. Samuel achou que alguém aparentemente forte daria conta de ser o rei de Israel. Então, quando viu Eliabe, o irmão guerreiro de Davi, achou que ele era
o escolhido de Deus. Mesmo Samuel, com toda a sua capacidade espiritual, se deixou enganar pelas aparências. Mas o Senhor mostrou ao profeta o que de verdade importava, o coração. Honrar a igreja de Cristo é possuir um coração que sirva sem restrições, como faziam Gaio e Demétrio, que andavam na verdade, lá na terceira carta de João, e honravam a igreja. Quem não honra a igreja busca reconhecimento por domínio e autoritarismo, como Diótrefes. 2.3. Honrar ao próximo. Um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e de fora dela. É bem verdade que a própria palavra de Deus diz para que nós nos importemos, cuidemos primeiro dos domésticos da fé. Mas a igreja deve se importar com todos, porque a essência do evangelho é essa. Por isso nós devemos orar não somente pelos santos, mas devemos orar por todos. E alguns podem se perguntar, mas e se fulano, já que ele não é crente, se ele não merece que oremos por ele? Isso Deus decide, mas cabe a nós cumprir com o papel de intercessores. Orar. Ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa, a exemplo de Jesus. Vamos lembrar historicamente, na época em que havia perseguições à igreja por parte dos romanos, os cristãos ajudavam mesmo aqueles que os perseguiam. E isso foi paulatinamente quebrantando o coração dos perseguidores. Vamos lembrar disso. Diótrefes era orgulhoso, egocêntrico e controlador, com comportamentos totalmente opostos ao de Cristo. Jesus repreendeu os que não amavam o seu próximo e só buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Honrar o próximo, e esse próximo não é apenas o meu semelhante na fé, aquele que é doméstico na fé. O meu próximo é qualquer um. É o meu dever orar por todos esses, independente se ele merece ou não. Esse julgamento cabe a Deus. Então, honrar o próximo é ordenança devida a todos, como está lá em Romanos 12:10. Pedro ensina, honrai a todos e não alguns. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que estar apto significa seguir princípios estabelecidos por Deus como honra, amor e obediência. Tudo vem dele. Chegando então ao tópico 3, conduta do escolhido. O verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo. Ele será idôneo e responsável por tudo que está sob seus cuidados, e não medirá esforços para fazer a obra de Deus avançar. 3.1. Adorar a Deus. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido atrás das malhadas. Enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, tinha profunda comunhão com Deus, o que pode ser visto nos salmos compostos por ele, como o Salmo 63, onde diz que sua alma tem sede de Deus. Mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador, lá no Evangelho de João, os salmos de Davi mostram que ele já fazia isso. No Novo Testamento, o ato de adorar era expresso por ajoelhar-se ou prostrar-se em reverência e reconhecimento de que o adorado é superior. Assim, Diótrefes não poderia ser considerado um adorador, pois faltava-lhe humildade para isso. Suas atitudes eram egocêntricas, ou seja, ele pensava tão somente em si mesmo. 3.2. Lutar as guerras de Deus. Os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar, lutavam as guerras de Saul, mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras. A igreja não pode se intrometer em guerras que não são dela. E era isso que Davi fazia, tanto que, em cada batalha, ele consultava a Deus para obter sua autorização e estratégias. Um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo sua vontade,
como fez Saul em diversos momentos. Diótrefes também errou nisso, agindo em causas próprias e não nas de Deus. Assim, foi repreendido por João. 3.3 Obedecer a Deus. Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé ungir o futuro rei de Israel. Ele teve medo, mas confiou em Deus. Saul deixou de confiar no Senhor e o desobedeceu. Por isso foi rejeitado por Deus e seu reino foi rasgado. Não que Saul estivesse predestinado, entre aspas, a isso. É porque ele fez mau uso do seu livre-arbítrio. Ele foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para ser uma bênção. E cabia a Saul permanecer nisso, mas ele optou por se desviar. A obediência é qualidade indispensável ao discípulo. Quando Davi desobedeceu a Deus, mesmo sendo o rei escolhido, colheu o fruto desse pecado. Sempre temos que lembrar, Saul pecou, não se arrependeu. Davi pecou, se arrependeu. Mas mesmo assim, Deus fez com que permanecessem as consequências desse ato. Por isso que lá diz, a espada jamais se apartará da tua casa. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que existem condutas e comportamentos próprios daqueles que são chamados por Deus. Um verdadeiro discípulo de Cristo deve entender seu chamado como uma escolha de Deus. Assim, precisa estar sujeito aos critérios que o Senhor determina, entre os quais estão a adoração e a obediência. Conclusão: Deus escolheu as coisas loucas e as que não são. Pela ótica humana, Saul seria um rei melhor que Davi. Samuel achou que até os irmãos de Davi eram aparentemente melhores. Mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser o rei ungido com santo óleo para liderar o seu povo. Nós temos aqui uma passagem daquela que é conhecida como a carta aos Hebreus, e nós temos um contexto bem definido do versículo 7 ao 17. Embora às vezes não seja tão fácil identificar o contexto, aqui é relativamente fácil, porque começa falando de pastores e termina falando de pastores. Pelo que o versículo 18, você já tem um outro contexto. Hoje eu quero extrair aqui, justamente dentro do versículo conclusivo dessa passagem, a temática da obediência. Antes de entrar exatamente no contexto de obediência, que vai ser a temática hoje, Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E a Almeida corrigida, ela coloca assim no versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Aquilo que eu costumo dizer sempre, né? Aqui a Almeida corrigida, ela não teve uma tradução adequada do termo Shanano no hebraico. Aqui, atualizada, tem uma tradução muito melhor, que é inculcar, porque a palavra de Deus, ela nunca pode ser intimada. Parece até aquela questão forense, né? Eu vou te intimar. Não. O objetivo é inculcar. Essa é a tradução mais adequada e que é utilizada na atualizada. E o que é inculcar? É justamente fazer isso. Se usa até o exemplo do solo. Inculcar vem do termo latino, que você vai amaciando o solo constantemente para que aquela planta, aquela flor, ela possa brotar adequadamente. Para a questão da obediência, o termo grego que é utilizado aqui em Hebreus 13:17 é o termo peito.
E existe um dicionário que eu achei bem interessante, porque ele fez uma larga análise desse termo, para nos ajudar exatamente o que vem a ser a obediência. E coloca assim, o dicionário grego de Taylor. É um dicionário que foi lançado recentemente. É um dicionário até sucinto, né? Mas é bem interessante. A obediência, ela pressupõe persuadir e deixar-se ser persuadido. É todo um movimento de ida e vinda. É uma interação. Iríamos utilizar, uma interação entre líder e o liderado. Embora que a gente esteja falando de obediência de uma maneira mais ampla. Então, o líder, ele persuade, convence, é a outra maneira de você traduzir. Ele persuade, ele convence. E através dessa persuasão, o liderado, ele se deixa persuadir. Também pode significar insistir. Insistir que aquilo que ele está procurando levar à obediência é o mais adequado. E essa insistência pressupõe que se creia ou haja. Por isso, também, a obediência, ela fala de confiar e deixar-se confiar. Numa obediência, o líder, ele transmite confiança para que o liderado, ele possa confiar. E essa questão também fala de tranquilizar. A obediência, tudo isso está nessa palavra grega. Então, quando você traduz obediência, traduz por obedecer, você acaba não fazendo ideia da riqueza que essa palavra no grego ela traz, explicando exatamente o que vem a ser obediência. Então, obediência também é tranquilizar, jamais trazer uma intranquilidade, seja de que nível for. Obediência é ganhar a amizade. Aquela ideia de que quem tem que me obedecer não pode ser meu amigo. Não é o que a palavra grega diz aqui. Ganhar a amizade, ganhar a confiança, alcançar o favor. Obediência, procurar ganhar, no sentido de você ganhar da parte do líder, ganhar a confiança, ganhar sim a amizade. A obediência fala de conciliar, uma expressão que é atribuída a Agostinho, um antigo mestre dentro da igreja. Eu gosto muito. Nós somos uma unidade na diversidade. Nós podemos ter pensamentos diferentes, mas todos nós convergimos para um mesmo ideal, que é o ideal de servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confiar, deixar-me persuadir, concordar com ficar animado. Uma genuína obediência não causa desânimo. Então, concordar com ficar animado. Crer pega também a questão da confiança. Se você for pesquisar a origem da palavra ter fé, ela envolve essa questão de confiança. Tudo isso serve de sinônimo de obedecer. E um outro detalhe que chama a atenção, voltando aqui em Hebreus, olha como lá no versículo 7, aonde começa o contexto, fala de lembrar dos pastores. E aí termina, depois de toda uma explicação, olha como começa lá com a menção de lembrar, lembrai-vos dos pastores, e olha como termina, obedecer os vossos pastores. Sabe o que isso significa? Que obedecer também é lembrar. Lembrar da autoridade que ele tem, lembrar da dignidade que ele tem. Tudo isso está incluído na questão de obediência. Embora, obviamente, sejam duas palavras diferentes, mas aqui o contexto mostra isso.